Nós vamos falar hoje sobre 2 mandamentos muito importantes na série. E hoje a gente está falando uma guerra muito grande, hoje, os cristãos, uma guerra de princípios. A gente sofre hoje uma desconstrução do que parecia ser óbvio. Por exemplo, hoje existe uma desconstrução do gênero homem e mulher, mulher e homem. Aquilo que parecia ser óbvio, né, você pode ter sua opção sexual, agora você querer desconstruir a ideia de que menino nasceu menino e que menina nasceu menina é algo que vai além, né? Vai muito além, né? Não existe pessoa sem gênero, né? Hoje agora tem o binário, não binário, né? LGBT, que não tem mais fim de letra, né? Aí a gente vai para Gênesis. Vamos dar uma lida em Gênesis 1:27, porque eu fico com a Bíblia. Entre a opinião das pessoas, eu fico com a Bíblia. Vamos lá, produção. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou homem e mulher à sua imagem. Então, sendo assim, homem e mulher, eles se casam e constituem família. Está lá, Gênesis 2:24. Diz assim: por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, um relacionamento bíblico, tá? Bíblico, ele é feito por 2 pessoas, não a união de 3 pessoas, não 4 pessoas, a união de um homem e uma mulher, que é o que nós chamamos de heterossexual, né? E eles formam uma família. Eu estou falando da forma como a Bíblia conceituou a família. Então, o mundo hoje vem com uma linguagem paralela. O mundo hoje vem com uma linguagem destoando do que a palavra de Deus diz, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o melhor de Deus está em Deus. A vontade de Deus é o mais importante. Então, pastor, mas hoje existe uma pressão social muito grande. Existe. Pastor, hoje existem narrativas. Existem. Hoje a gente se sente até meio calado. Sim, mas a vida cristã é guerra. Pode ser que vai chegar um tempo que pregar a Bíblia do jeito que nós acreditamos seja crime. E aí vai ser a sua escolha. Se tornar um criminoso por pregar o evangelho e não ter medo de cadeia, morte, o que for, ou você se rende ao sistema. João Batista teve a cabeça numa bandeja. Jesus Cristo foi pregado numa cruz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, a força do evangelho vem exatamente daquilo que vem contra nós. Você só mede a força de um exército na batalha. Então, falar que a igreja de Deus no Brasil está preparada, falar que... O que a igreja no Brasil enfrenta? Nada. Nós temos liberdade religiosa, nós temos facilidade de se comunicar. Eu quero ver quando... E vai chegar esse tempo, onde aquilo que parece ser óbvio começa a ser perseguido e haverá guerras. Então, nós vamos falar hoje sobre... Eu estou deixando isso claro antes dos 2 mandamentos, para dizer que nós, biblicamente, entendemos que qualquer relacionamento que não seja heterossexual, ele não é bíblico e ele não é uma bênção. E que a família não é feita por 2, 3, 4, 5 elementos. É um homem e uma mulher e um homem, que aí, biblicamente, formam a sua família. Tá? Então, deixando isso claro de uma vez por todas, nós vamos ao 7º mandamento e o 8º mandamento. Coloca lá, então, Êxodo 20, 14 e 15. Vamos lá. Diz assim: não
adulterarás. Só isso aí. Põe o 15, que aí já lemos os dois. O 15 diz, não furtarás. Então, o 7º mandamento é? Não adulterarás. Não adulterarás. Então, aqui nós vamos falar um pouco de matrimônio, casamento, aliança, o poder da aliança. Inclusive, esse tema aliança é um tema muito importante porque se fala muito pouco sobre aliança e hoje alianças verdadeiras são raríssimas. As alianças hoje elas são muito pela questão da contrapartida, né? Que vantagem eu vou levar nessa situação, o benefício que eu vou ter. É difícil hoje você ter amizades de longa data. É difícil você ter hoje pessoas que estão dispostas a estar ao seu lado, seja qual for o solavanco que a vida vai te dar. Né? A gente sabe que tem pessoas que caiu na cama, né? Casei, caiu na cama, doente, não quero saber mais, né? Eu vou viver minha vida. Até que a morte te separe, é até que você me dê alguma coisa em troca. Né? A hora que você não for útil, não for bom o suficiente para mim, eu não tenho muito o que fazer, não tenho muito para onde ir. Então, o não adulterarás, o que é adulterar? Adulterar é tudo que você manipula, tudo que você pensa num documento original. Aí você quer reproduzir aquele documento original, modificando os elementos dele. O que significa isso? Adulterar. Uma adulteração. Adulterar é falsificar o original. Adulterar é modificar o original. É tentar se passar pelo original com outras características. É isso que o diabo trabalha, porque o adulterar, o adultério, ele não desconfigura, no primeiro momento, a destruição do processo original. Então, o cara está casado, mas ele vai lá e ele adultera. Eu tenho, e aqui eu quero ampliar o adultério, não só para o matrimônio, mas para todas as relações onde se constrói algo paralelo, tentando se esconder atrás do original, mas é mentira. Então, o adultério nas amizades, o adultério no namoro, o adultério no noivado, o adultério na igreja, o adultério. Então, a importância da pureza, da fidelidade, do compromisso nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos matrimoniais. Hoje se vê um nível de divórcio enorme, uma quantidade exacerbada de pessoas que estão se separando porque houve adultério. E quando você não tem objetivos baseados na palavra de Deus, quando você não segue a Bíblia do jeito que tem que seguir, você caminha pelo lado da leviandade, ou seja, da modinha. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Né? Envolve-se com relações sexuais fora do casamento. Né? Envolve com pessoas além daquilo que deveria, e aí você quebra compromissos, quebra laço, quebra. Isso é terrível. Né? Começa a permitir pensamentos fantasiosos. Hoje, para você ter uma ideia, a pornografia ela é muito consumida. Não só por jovens adolescentes, como é consumida por adultos, casados. Existe uma inserção de conhecimento, de conteúdo pornográfico na mente das pessoas, onde elas olham para outros praticando sexo e começam a criar dentro da sua cabeça um mundo paralelo que prejudica a pureza do sexo dentro do casamento. Porque o sexo foi reservado para o casamento. Ah, pastor Diego, eu namoro e tenho relação com meu namorado, eu sou noivo. Você pode transar do jeito que você quiser. Né? A gente só vai colher o que planta. Se para você está tudo bem, porque a Bíblia chama de pecado o sexo antes do casamento. Se para você está tudo bem e você vive bem assim, depois não reclama e vai dizer que Deus limitou o seu alcance, Deus limitou o seu potencial. Né? Então, o adulterar é terrível. Muito da precocidade de jovens adolescentes entrando na vida sexual muito cedo vem exatamente desse consumo
livre e acessível de pornografia. Qualquer pessoa vai ao Google e você digita uma palavra lá do que você quer ver, sem nenhum tipo de censura, o Google entrega. Né? Não faz nenhum tipo de identificação para saber se você é maior de idade, menor de idade. Qualquer tipo de busca que você faça, do que você quiser ver, ele vai te dar. E isso tem trazido para os nossos jovens e adolescentes um senso de perversidade, promiscuidade muito grande. Onde você fala, né, para você ouvir, você vai casar virgem? Ah, pastor, né, tem que provar antes para saber se é bom. E se eu não gostar depois? Né? E qual é a intenção do diabo? O jovem, a jovem que transa no namoro, no noivado, e que, sei lá, ele imagina que o pai não sabe, o pastor não sabe, o líder não sabe. Né? A sensação que o inimigo dá para ele, olha como você é esperto. Né? Você paga de santinho para todo mundo e você se delicia com os manjares da vida sexual. Né? Só que lá na frente, quando você casar, né, quando você tiver seu casamento, enfim, a fatura vai chegar. Porque todos esses prazeres que você está tendo hoje estão sendo antecipados. Quando for a época de ter esses prazeres, você já chupou até o caroço da manga. Não vai ter nada diferente. E aí começa a buscar o proibido. Porque você se acostumou com o proibido. O sexo dentro de uma família cristã, no namoro, não é proibido? Aí você provou do sabor do proibido. Quando você puder transar com a tua mulher sem ser proibido, ou seja, está casado, você pode transar de manhã, de tarde, de noite, em cima do guarda-roupa, onde você quiser. Aí você vai falar, puxa, mas está tão básico, né, o negócio. Eu sinto vontade daquele proibido. Aí para onde você vai? Você vai para o adultério. Você vai buscar um prazer proibido. Porque você criou a sua mente que o proibido é mais gostoso. Tá? Então, se você não quer adulterar, eu vou te dar algumas dicas aqui. A primeira delas é fortaleça a sua relação matrimonial com comunicação. Amor, gaste tempo com a sua família. Esteja com a sua esposa. Esteja com o seu marido. Andem juntos. Compartilhem bons momentos. Tenham comunhão de conversar, de compromisso mútuo. Conversem, sejam amigos uns dos outros. Ocupe o espaço. Casamentos não podem ter buracos. Relações marido e mulher, mulher e marido não podem ter buraco. A segunda coisa, mantenham relações sexuais dentro do casamento. Um grande problema da imoralidade é quando casais se abstêm do sexo. Ou seja, ficam muito tempo sem praticar relações sexuais. Não tem intimidade. E aí, essa indisposição dentro do casamento para a relação sexual vai gerar o desejo por buscar em outros lugares. Eu não estou dizendo que isso justifica a pessoa atrair, a buscar uma outra pessoa. Não estou dizendo que justifica. Estou dizendo que contribui. Se já existe uma falha de caráter, se já existe uma predisposição da pessoa a trair, quando o sexo não é praticado dentro do casamento, potencializa-se ainda mais esse desejo por buscar o proibido. Tá? A outra coisa, consumo de pornografia e conteúdo sexualmente explícito dentro do casamento. Então, uma mulher, né, a gente fala sempre do homem, mas hoje estatísticas dizem que as mulheres estão consumindo muita pornografia, assim como os homens. Os homens ainda consomem mais, mas as mulheres também consomem. Quando você consome muita pornografia, muita imoralidade, algumas coisas que deveriam te chocar, serem horríveis, pela constância do consumo desse conteúdo imoral, você começa aquilo que te assustava, aquilo que até então te horrorizava, você começa a falar que é normal, não tem nada a ver. Então você começa a cogitar, né, algumas práticas sexuais. Por exemplo, sexo em grupo. Não, eu vou fazer sexo com uma outra pessoa do mesmo sexo. Eu quero provar, né, que é a onda do momento agora, né? Eu quero provar o diferente para saber o que eu gosto, né? Como se a nossa vida fosse um
um rodízio de carne que o garçom vai trazendo as especialidades e você vai provando um pedacinho de cada coisa para saber se você é binário, não binário, bissexual e papapá. Então você provou de tudo, só que a nossa alma, ela não é tão prática quanto as nossas palavras. Para cada decisão, para cada sensação, para cada relacionamento, você vai construindo marcas internas. Isso é um problema, né? E outra coisa importante é valorizar a dignidade do seu cônjuge, respeitar a individualidade, né? O adultério ele é a prática de um total descompromisso com a pessoa que está do teu lado. Você não tem nenhum tipo de respeito, de afeto. Isso é muito, muito complicado, né? E aí um lar onde existe um adultério, uma quebra de aliança, e nesse lar há filhos, você começa a perpetuar um círculo de falta de respeito, de falta de temor, de destruição, e é nisso que o diabo tem ganhado. Então, não adulterarás. Não adulterarás. Isso é muito, muito importante, você entender o que tem que ser feito. Certo, produção? Certinho, pastor. O que você pensa sobre isso aí, produção? Você que é solteiro... Sobre o casamento não é muito a minha área de atuação, mas muitas vezes a gente lê... Que bom, né, produção? Muitas vezes a gente lê os versículos, os 10 mandamentos, de forma superficial e não se aprofunda em entender realmente do que se trata. E a gente lê, tipo, não adulterarás, e pensa, eu não adultero, então eu estou seguro, mas muitas vezes a gente está caminhando para isso e não percebe. Então é essencial o Pense-Ore para que possa abrir os olhos das pessoas e que elas possam enxergar isso e entender que o pecado não está só no pecar. Muitas vezes a gente está caminhando para ele sem ver e achando que está tudo certo nas nossas vidas. Exatamente, exatamente. Então, qual é o 7º mandamento, produção? Não adulterarás. Vamos relembrar os 7 até agora? Não tem outro Deus além de mim. Não tenha ídolos. Não use o nome de Deus em vão. Guarde todos os seus dias. Não esqueça disso. Honre pai e mãe. E... Não matarás. Não matarás. E agora? Não adulterarás. Não adulterarás. 8º mandamento. 8º mandamento. Posso falar? Pode. Vamos ler o texto? Põe o Vamos. texto aí. Não Furtarás. Não furtará. Não furtará. Aqui deixa claro que você não deve roubar, furtar. Qual a diferença de furto e roubo? Você sabe, produção? O roubo a pessoa tá vendo, você tá pegando dela. O furto é Por baixo dos panos. escondidinho, Aqui vale os dois. Então você não deve roubar nada de ninguém. Nem mesmo uma caneta que alguém te emprestou e você acha que essa pessoa não lembrou e você enfia na bolsa. Nem mesmo um clipe na empresa. Muito menos coisas... Nada, nada, não roube. Nenhum ladrão se dá bem na vida. Nenhum ladrão. Não vem com essa conversa fiada. E amplifica, né, a destruição da tua alma. Por que roubar alguém se você tem um pai que não te deixa faltar nada? Por que eu quero o que é do outro se eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades? Você vê que o roubo... ele amplia a desgraça da minha vida. Então, quando você rouba, você está dizendo que você não confia em Deus para ser o seu provedor, o seu sustentador, o seu baluarte. Então, por que roubar se você tem um pai que te dá tudo? Por quê? Então, você precisa fazer de Deus, o seu Senhor. E hoje tem muita gente que rouba. A gente rouba quando faz gato net, a gente rouba quando faz gato de água, gato de luz, a gente rouba quando a gente mente, né? E você vai vender um produto, né? O cara ali, por exemplo, você está vendendo um produto que você não está vendendo muito, aí você achou um trouxa de um cliente besta lá, você quer vender o produto superfaturado. Não basta só ganhar o lucro, você quer extorquir o cara. Isso é roubo. É roubo, todo mundo tem que lucrar. Todo mundo tem que ganhar, ninguém trabalha de graça.
Mas você tem que entender que você não pode roubar do outro. Você rouba o outro quando você engana. Você pode roubar tempo de alguém. Você pode roubar a atenção de alguém. O roubo é tudo que você se apropria de um direito, de algo de valor, fazendo que o outro fique sem. Eu não quero o que é do outro. Eu não quero o carro do outro, a casa do outro, o dinheiro do outro, a mulher do outro. Né? Eu não quero. Eu quero a minha mulher, o meu carro, a minha casa, o que Deus tem para mim. E o roubar vai muito além de dinheiro. Roubar está falando de dignidade. E hoje a gente tem, infelizmente, muitas pessoas ladras. Ladras de tudo. Desde roubar um amigo de alguém. Já viu ladrão de amigo? Já vi. O cara vai, não quero que você seja amigo do fulano. Aí vai lá e fala mal do outro, fala mal. Até que ele consegue afastar as pessoas. Afasta amizades de longa data. Por quê? Porque é um ladrão de amizade, é um ladrão de namorado. Já tentaram roubar a raposela de você, produção? Não que eu saiba, espero que não. Fica de olho, hein, produção? É. Pois é. Eu lembro quando eu namorava com a Carla, tinha uns gaviãozinhos. Baixinho é invocado. Eu não deixava barato, não. Agora parando pra pensar, já teve. Fiquei de olho nas coisas assim. Fica com essa sonsidão toda aí, viu? Marquei presença. Olha a presençona, nossa presençona em produção. É isso aí. Não pode deixar faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Então, pastor, por que está difícil dar o dízimo e a oferta? Né? Por quê? Porque a gente não honra a Deus. Você sabe que a Bíblia fala lá em Malaquias 3 que aquele que não devolve o dízimo, Deus chama do quê? Ladrão. Roubará o homem a Deus? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, essas são as ações que são sinônimos de roubo. Escuta aí. O que é roubo? É quando você se envolve em atividades fraudulentas, como falsificação, sonegação de impostos, fraude de seguro. São coisas que aparentemente você se sente esperto. Fala, putz, como eu sou inteligente. Nossa, como eu sou maravilhoso, como eu sou... Porque todo ladrão, ele acha que ele é o quê? Esperto. Espertão, sou o cara. Você trabalha o dia inteiro para ganhar isso aqui? Eu ganho isso aí, cara. Eu ganho isso aí em 1 minuto. Ele é espertão. Todo ladrão, ele paga de espertão. Ele é inteligente, ele é espertão, ele precisa, né, de estar encorpado aí no que faz. Agora, qual é o desafio? É entender que o final disso é trágico. Quer ver outra gente que é ladrão? Engana cliente. Né? Engana cliente. Você não quer cobrar o justo, você quer cobrar o zóio da cara. Engana fornecedor. Faz parceria comercial para ter uma vantagem injusta. Deixa de pagar dívidas legítimas. Você quer ver uma outra coisa que é ela roubar? Eu falo assim, não, eu vou comprar uma geladeira e não vou pagar, depois de 5 anos caduca. Caduca? Você que pensa. Memória do Serasa, meu filho. Memória do Serasa é para a vida toda. Não cumpre obrigações financeiras. Porque tem gente que já compra com a ideia de não pagar. O cara já compra para não pagar. Porque não dói, não incomoda não ter o nome sujo, ficar, desviar dinheiro. Viu um dinheiro. Tem pessoas que você mora com pessoas que se você deixa o dinheiro em cima da mesa, já era. Pega mesmo. Já viu gente assim, produção? Já vi. Vixe Maria, querido Deus Pai, Todo-Poderoso. Você deixa o dinheiro em cima da mesa, o cara pega. Achei que não tinha dono. Ou então você fala assim, vai no mercado comprar um pão, aí você dá uma nota de 50. Me traz o troco. Aí o cara esquece de devolver o troco. Esquece, ó. Já viu isso? Se você não lembra,
Ele põe o pão na mesa, sei lá, gastou R$10 de pão, sobrou 40. Aí, ó, ele esqueceu, ó, de devolver, ó, o troco. É o frete. É, o frete. Aí se você lembra, nossa, me desculpa. Você acha que o cara esqueceu de dar o troco? Hein, ó. Tá cheio de pilantra. Sim. Deixar de pagar dívida legítima, desviar dinheiro e agir com egoísmo, né? Roubando o tempo da pessoa. Então, por exemplo, sabe, já viu aquelas pessoas usurpadoras? O que é usurpador? Você, tipo assim, você pega uma pessoa para Cristo. O que significa? Você não deixa a pessoa viver em paz. Você fica pedindo para a pessoa tudo o tempo todo. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Isso é ladrão de tempo. E besta você de ficar aceitando pessoas assim. Não é, produção? Isso aí, pastor. Então, como cumprir devidamente esse mandamento de não furtarás? Primeira coisa, pague suas dívidas em dia. Pague suas dívidas. Não consegue pagar em dia? Comunique seu credor. Fala para ele, ó, aconteceu um problema, fundiu o motor do carro, quebrou a geladeira, eu estou atrasado com algumas coisas, mas dê satisfação. Segunda coisa, pratique generosidade. Pessoas que prosperam são pessoas generosas. Pessoas que prosperam são pessoas generosas. Elas simplesmente abençoam outras pessoas. Outra coisa importante, zele com responsabilidade pelos bens que Deus te confiou. Muito desse desejo de roubar, de ter outras coisas, é porque a gente está sempre cuidando da vida dos outros. Então eu tenho meu carrinho, mas o carro bom de quem é? É o carro do vizinho. Eu tenho minha mulher, mas a mulher adequada é a mulher do vizinho. Eu tenho minha casa, mas casa boa. Então eu sempre tenho a necessidade. E para eu acelerar essa conquista, para eu ter isso mais rapidamente, o que eu vou tentar fazer? Recursos rápidos. E recursos rápidos algumas vezes são imorais. É ou não é? Sim. Tem alguns recursos que são imorais. Zele pelos seus bens. Gerencie seus recursos. Não gaste mais do que ganha. Já te expliquei isso aqui. Só tem duas formas de você ter saúde financeira. Ou você ganha mais para manter os gastos atuais, ou você gasta menos, né? Ou você aumenta a receita ou diminui o gasto. Ponto. Não tem outro jeito. Tá? Então, tanto o adultério como o furto são desejos que podem vir no nosso coração, fruto da nossa insatisfação com a vida. Então, a maioria das pessoas que rouba e adultera, quando você vai falar com elas, sempre, minha vida não estava boa, né? As coisas não estavam legais, e eu me senti atraído por fazer tal coisa, seja adulterar ou roubar. Mas proteja seu coração, principalmente de mágoa, de tristeza, de raiva, porque esses são indicadores de que eles vão propor para você coisas que você não deveria fazer. E o inimigo, ele é sujo. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele estende o lençol para você fazer bobagem atrás do lençol e no meio da bobagem ele tira o lençol e deixa todo mundo ver. O inimigo não tem prazer nenhum em proteger você. Ele cria falsamente um ambiente de proteção para você adulterar, para você roubar, e aí ele faz você ser pego com a boca na botija. É ou não é? É isso aí. E aí, meu irmão, muito mais do que o adultério, muito mais do que o roubo, é a perda da sua comunhão com Deus, são as consequências civis, criminais, familiares. Então, não adulterarás e não furtarás. Certo, produção? Certinho, pastor. Vamos orar por isso? Vamos orar para que Deus nos dê graça, né, para que a gente possa acordar, está na hora da gente acordar e ter realmente uma vida madura, uma vida com potência em Deus, tá? E esses 10 mandamentos, eles vêm realmente para limpar a nossa alma, limpar o nosso ser, limpar a nossa convicção. Pai querido, em Teu nome eu oro e eu sei que o Senhor está entre nós. Sei que Tua presença é a fonte de toda a vida
e não existe prazer maior do que estar na tua presença. Nesse feriado de quinta-feira, nós queremos te pedir perdão, Pai. Pedir perdão pelas vezes que andamos sozinhos ou que nos moldamos ao mundo, colocando na nossa cabeça os pensamentos mundanos, mas estamos em pé porque cremos no teu poder, na tua graça e na tua bondade. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é o nosso sustento, a nossa torre forte, o nosso baluarte, o nosso libertador, aquele em quem cremos que não falha, não erra e não muda. Digno é o Senhor para sempre, adorado e bendito Deus, eterno Pai poderoso, Redentor de tudo que existe. A tua presença, Pai, nos fortalece, a tua presença nos capacita e nos põe em pé. Eu sei que na tua presença nós somos mais do que vencedores. E eu oro por aqueles que estão presos nos enroscos do adultério e nos enroscos do roubo. Que o Senhor possa libertá-los, Pai. Que o Senhor possa dar a eles graça, poder e unção. Que o Senhor possa arrancar da vida deles todo laço do inferno, toda arma forjada, dando liberalidades proféticas, cuidando deles, meu Senhor Jesus. Que caia por terra todo impedimento e todo embaraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus, nós vamos sim viver esses mandamentos em sua plenitude, para termos o nosso coração guardado, a nossa mente protegida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.